Que bom que podemos testemunhar disto de Deus, mesmo nestas alturas difíceis da vida. A certeza que Deus está connosco, não é? E este Salmo 23 fala muito disso, muito disso. Eu estava até ontem à noite indeciso aquilo que deveria falar esta manhã e durante a madrugada Deus me levou para este Salmo, não é? O Salmo 23. Que verdadeiramente é um Salmo incrível, com muitas lições. Hoje eu vou dar uma meditação no primeiro versículo, mas durante a semana, ao meio-dia, de segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, vou lançar pequenos vídeos de 10 minutos sobre os outros versículos do Salmo. Eu penso que este Salmo é claramente um antídoto para a preocupação. E eu creio que Deus, quando o salmista escreveu este salmo, ele sabia muito bem o que estava a falar. E se calhar hoje vivemos em tempos que percebemos o quanto nós às vezes ficamos carregados pela ansiedade e para a grande preocupação. E o antídoto para essa preocupação é verdadeiramente tu e eu acreditarmos, confiarmos e crermos verdadeiramente que Deus vai cuidar de nós. O Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ou outras versões dizem: eu tenho tudo aquilo que eu preciso. Se eu acredito que Deus vai cuidar de mim, então eu não tenho razões para viver ansioso. Eu sei que às vezes parecem simplesmente palavras que nós falamos, mas eu espero que seja uma experiência tua e minha nestes tempos que estamos a correr hoje. David sabia muito bem isto. David, ao afirmar isto, ele acreditava que Cristo era o seu pastor. Deus, o Pai, era o seu pastor. Ele entendia que ele se poderia relacionar com Deus como uma ovelha se relaciona com um pastor e como um filho se relaciona com o pai. E David entendia muito bem o quanto as ovelhas necessitavam do cuidado do pastor. Davi sabia tão bem quanto o destino futuro de uma ovelha dependia da capacidade dela ouvir, entender e seguir o pastor. E quando nós pensamos em Deus como pastor, quando nós pensamos no caráter do pastor, porque a ovelha sabia que todo o seu destino estava dependente do caráter do pastor que ela tinha. Há três coisas que eu gosto de pensar quando penso em Deus. Primeiro, que Ele tem todo o poder. Todo o poder. Ele tem todo o poder para fazer o que tu não imaginas, o que eu não imagino, o que eu não acredito, se calhar, com todo o meu coração. Mas Ele tem poder para fazer todas as coisas. E vemos isso quando Ele criou o universo. E vemos isso hoje quando nós conseguimos confiar nele. A segunda coisa é que Ele sabe todas as coisas. Os dias que estamos a viver, que para nós se calhar serão únicos na nossa história, já era um conhecimento de Deus. E a terceira coisa, que não é menos importante, é que Ele te ama e me ama como ninguém me ama. Na verdade, Ele morreu por ti e por mim. A palavra diz que Ele morreu por nós quando nós éramos ainda pecadores. E Ele veio para que tu e eu tivéssemos vida com abundância. E talvez a pergunta fique: mas como é que eu posso viver com abundância nesta altura? Primeiro, porque tu e eu podemos ter o nosso relacionamento restaurado com Deus. O livro de Isaías diz assim: todos nós vagueávamos como um rebanho perdido, cada um seguindo o seu caminho. Mas o Senhor carregou a consequência de todas as nossas falhas. Todas as nossas falhas. Jesus nos comprou de novo para Ele. Na semana, possivelmente, vamos ouvir uma história, que é a história do barco do Roberto. É uma história de uma criança que perdeu o seu barco. Ela construiu um barco como eu construía quando era miúdo, das cascas do pinheiro. E ele fez aquele barco e tinha muito orgulho no barco que ele tinha. E uma dada altura foi brincar num lago que havia perto da sua casa e de repente, com o vento que estava, o barco fugiu para longe dele e ele o perdeu. E passados uns dias ele estava a passar numa loja da cidade
E olhar para aquela montra, viu o seu barco. E entrou lá dentro e disse ao homem que tinha o barco, e disse assim, olha, esse barco é meu. E ele disse, não, este barco não é teu, este barco é meu, porque ele é meu, já o comprei também. E então ele disse, bem, mas eu é que o fiz. Sim, mas uma criança passou aqui e vendeu-me o barco, então se tu queres, de volta, tens de me comprar. E o Roberto começou então a trabalhar, a fazer pequenos recados aos pais, aos vizinhos, para restaurar e ter aquele barco de volta. E quando ele conseguiu ter dinheiro, o Senhor lhe disse, eu vou guardar para ti. Quando tu tiveres todo o dinheiro, tu podes me comprar. Quando ele teve todo o dinheiro, ele chegou perto daquele homem e disse, olha, aqui está. E pega naquele barco no seu peito e diz assim, este barco é meu, tu és meu, 2 vezes. Eu penso que Jesus também, quando ele afirma que ele é o bom pastor que dá a vida para as suas ovelhas, nós entendemos claramente que ele reclama a nossa posse, a posse da nossa vida, porque primeiro ele nos comprou, primeiro ele nos criou para sermos dele e depois ele nos comprou a segunda vez. O livro de Isaías diz, ele é como um pastor que apascenta o seu rebanho e rio de coquejar da sua mão. Leva os cordeiros ao colo e cuida das ovelhas que não têm crias. Ele está basicamente a dizer uma coisa neste salmo, é que ele vai cuidar de ti. Ele vai cuidar de mim. Ele vai nos guiar, vai nos proteger, vai nos corrigir, vai nos ajudar. Se nós deixarmos que ele seja o nosso pastor. E naquela altura, quando uma ovelha era pertença de um pastor, e ela recebeu uma marca na sua orelha. Uma marca indeleve e eterna que ficava, que nunca podia ser desfeita. E também quando tu e eu somos salvos por Jesus, nós temos uma marca em nossa vida que ninguém pode tirar. O Espírito Santo de Deus que habita em nós. E por isso nós podemos dizer com toda a confiança, o Senhor é o meu e é o teu pastor e nada nos faltará. Agora, quando entramos nesta parte, nada nos faltará, ou de nada terei falta, talvez seja bom lembrarmos David. David, perseguido primeiro por Saul, e depois perseguido pelo seu filho Absalão. Um homem que sofreu privações, pobreza, angústia na sua alma, no seu espírito, mas ele podia dizer, nada me faltará. E em Filipenses, Deus é muito mais específico quando diz que o meu Deus vos concederá com largueza tudo o que vocês precisam, segundo a riqueza gloriosa de Jesus Cristo. Isto quer dizer que Deus irá de encontro à tua necessidade. Não às tuas e aos meus desejos às vezes, ou às nossas ganâncias. Mas verdadeiramente Ele nos vai dar aquilo que nós precisamos. Deus diz e eu vou. Ele não diz eu posso. Ele não diz eu vou pensar se será possível. Mas Ele diz eu vou. O que significa que o que está em causa é o caráter de Deus. E Deus não mente. E Deus não muda. Então Ele diz, Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Todas as nossas necessidades. E eu creio que nesta altura talvez fiques confuso, mas como é que Deus vai suprir todas as minhas necessidades nestas alturas? Bem, é como que um seguro de carro completo, não é? Em que tu fazes o seguro completo do carro e de repente tens um arranhão no carro e tu sabes que vais fazer o quê? O carro vai ser reparado. Ou tu tens uma avaria no motor e o que é que vai acontecer? O motor vai ser reparado. Na Bíblia há mais de 7.000 promessas. Essa é a cobertura de Deus para ti. E Ele não vai falhar. Ele não vai falhar. Agora, quando pensamos em Deus como um pastor, o que é que faz um pastor? Um pastor providencia comida, abrigo, as necessidades básicas das ovelhas. Um pastor protege, defende dos nossos inimigos. Um pastor guia à confusão das ovelhas, dá-lhes orientação na vida. E, finalmente, um pastor corrige. A coisa mais surpreendente é que Deus tem prometido fazer estas 4 coisas por ti, se tu confiares nele. Se tu deixares que ele seja o teu pastor, eu vou providenciar as tuas necessidades. Eu vou te proteger dos teus inimigos e nada te tocará sem a minha permissão. Eu vou guiar-te
nos tempos difíceis e nos tempos que nós hoje vivemos como nação, como mundo, como universo. E eu vou guiar-te. E finalmente, eu vou corrigir-te. Eu vou tratar o que está mal na tua vida, as motivações do teu coração. Quando nós deixamos que Cristo seja o nosso pastor, não iremos ter falta de carinho, orientação, cuidado. E no final estaremos plenamente satisfeitos com Ele, porque sabemos que Ele é plenamente de confiança. Nada me faltará. Se eu ouvir os seus conselhos, nada me faltará. Deus trabalha por ti e por mim como um pastor trabalha por suas ovelhas 24 horas. Faz muito lembrar os episódios que eu vi aqui na Serra do Alvão, de pastores com ovelhas lá em cima no monte. E quando uma ovelha paria, tinha crias, ele como as trazia para casa, como ele cuidava deles. E como ele sabia que o futuro daquela ovelha dependia do cuidado, do interesse, da preocupação. E Deus também tem essa preocupação, esse interesse, esse amor por ti e por mim. Ele verdadeiramente, ele tem todo o poder, ele sabe todas as coisas e ele te ama como ninguém. Talvez a pergunta fique, então como é que eu posso tornar Deus o meu pastor? Primeiro, tu só podes tornar Deus o teu pastor se tu aceitares como o Senhor da tua vida. O Senhor é o meu pastor. Ele não pode ser o teu pastor se ele não for o teu Senhor. Os dois atributos andam juntos. Tu não podes pedir para que Cristo seja o teu pastor e não permitires que Ele seja o teu Senhor. Temos de parar de brincar de Deus e deixar Deus ser Deus. E o que significa Ele ser o teu Senhor? Significa que Ele está no controle. Que Ele é o teu chefe, Ele é o teu gerente, Ele é o diretor executivo, Ele é o presidente do Conselho de Administração. Ou seja, Ele está no controle. A pessoa que está acima de ti. E claro, para aceitar Jesus, o que tens que fazer? Jesus, no livro de João, capítulo 10, diz assim: eu sou o bom pastor. As ovelhas conhecem, ouvem a minha voz e elas me seguem. Ou seja, para tu aceitar Jesus como teu Senhor, tens de fazer 3 coisas. Primeiro, conhecer Jesus. Segundo, ouvir a sua voz. E terceiro, seguir Jesus. Estas 3 palavras é o que significam. É o que Jesus está a dizer. Ele me conhece, tu conheces Jesus, tu escutas Jesus e tu segues Jesus. E essa basicamente é a essência do discípulo. Alguém que conhece, que ouve e que segue. E basicamente é tu deixares que Cristo guie a tua vida. Claro que não estamos a falar que nós não somos responsáveis por aquilo que nós temos que fazer. Nós não somos responsáveis pelos cuidados que temos que ter nesta altura de crise, para não sermos afetados. Mas verdadeiramente o que nós temos que fazer, no final de contas também, é aprender a depender dele. Deixar o controle da nossa vida. Essa é a única opção que tu tens. Ou seja, tu estás no controle da tua vida ou tu entregas o controle da tua vida. Jesus não aceita um segundo lugar para ti. Tu estás no controle da tua vida, então estás realmente a viver na preocupação. Tens muita razão para viver, porque tu não és Deus, nem eu sou Deus. Eu não consigo controlar nada. Verdadeiramente nós percebemos isso tão claramente nestes dias. Segunda coisa é que tu começas a orar sobre todas as coisas. Em vez de te preocupares, começas a orar. O livro de Filipenses é tão interessante que diz: não andeis inquietos por coisa alguma, mas antes as vossas orações sejam em tudo conhecidas diante de Deus, com petições e súplicas com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações em Cristo Jesus. Então orar significa simplesmente abrir o teu coração para Deus e dizer tudo o que te preocupa nesta hora. Não é mesmo nesta hora em que estás a ouvir esta mensagem? Abrir o teu coração para Deus e dizeres tudo o que está dentro de ti. Derramares a tua alma na presença de Deus. Lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade. E esta ideia de lançar, ideia de atirar, é uma palavra grega que significa descarregar, ou seja, unload. Descarrega sobre Deus
toda a tua ansiedade, tudo aquilo que se está a te tornar irritado, preocupado, ansioso, entrega a Deus. E claro, há uma terceira coisa que tu deves fazer. Além de começares, além de aceitar Jesus como o teu Senhor e Salvador, como o pastor da tua vida, tens que começar a orar sobre todas as coisas e finalmente tens que aprender a viver um dia de cada vez. Porque a vida é assim. Não andeis ansiosos com o dia da manhã, porque o dia da manhã terá as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu mal. O ensino de Jesus no Sermão da Montanha. Jesus está a dizer, não abras o guarda-chuva até que comece a chover. Hoje é o dia, amanhã será o outro. Não vivas hoje preocupado com o dia da manhã. Quando tu te preocupas, tu não vais alterar o dia da manhã. E na verdade tu não podes controlar o amanhã. Tu apenas lidas com o hoje. E hoje, claro, tu e eu temos que nos fazer o que temos que fazer. Tomamos as medidas que temos de tomar. O futuro pode parecer assustador, mas Deus nos vai dando assim o futuro em pedaços pequenos, que basicamente são pedaços de 24 horas. Por isso é que a oração de Jesus, na oração do Pai Nosso, diz: dá-nos o pão nosso de cada dia. Vamos lá hoje. Vencer a preocupação é uma escolha de dia a dia. Não há nenhum curso, não há nenhum DVD para tu aprenderes isto, não há nenhuma bênção especial, há simplesmente a tua escolha e a minha escolha de aprendermos a confiar em Deus a cada dia. O que é que te tem preocupado tanto? Faz muito lembrar no Sermão da Montanha as palavras de Jesus, quando diz: o vosso Pai Celestial sabe muito bem que vocês precisam, por isso procurem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Deus sabe o que tu estás a passar. Ele é o teu pastor. Quando tu fizeres isto, quando tu começares a pensar neste salmo de uma forma diferente e dizes assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Talvez possas lê-lo de formas diferentes. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor. E tu começas a ver a dimensão deste salmo. E a verdade é este relacionamento que Deus quer ter contigo. Um relacionamento com Deus como um pastor da tua vida vai ser o antídoto do stress, da preocupação. Tu e eu precisamos de um pastor. Alguém que nos protege, que provê, que orienta e corrige. Wilbur Chapman conta a história acerca de um rapaz com um pouco mais de 10 anos que estava a morrer com cancro. Ele foi até à casa daquele menino e o menino estava preocupado com a morte, e o Chapman disse: eu quero ensinar-te uma coisa. Deixa-me ver a tua mão. A Bíblia diz: o Senhor é o meu pastor. Toda vez que tu começares a ficar preocupado com o que te vier a acontecer, lembra-te: o Senhor é o meu pastor. E agarra o dedo indicador. E 2 semanas depois, aquela criança morreu. No seu sono. E na manhã seguinte, a sua mãe o encontrou segurando aquele dedo indicador. Eu não sei o que te preocupa hoje, ou se calhar até sei, ou mesmo que se calhar nos preocupa a mim, a minha família. Mas eu quero te dizer uma coisa, e quero também ouvir uma coisa para mim própria, que Deus nos ama e se preocupa com cada um de nós e Ele nos pode ajudar. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Todos os restos são falsos pastores, são imitadores. Mas Deus é o teu pastor. Ele pode ser hoje. E se calhar se tu nunca fizeste um convite para que isto aconteça, eu te quero convidar a fechar os teus olhos e orares comigo nesta manhã. Jesus, eu não entendo tudo. Mas eu vi que tu prometeste cuidar de mim, das minhas necessidades, e eu vou confiar em ti. Quero entregar o controle da minha vida a ti. E quero deixar que tu sejas o meu pastor. Porque eu sei que se tu fores o meu pastor, nada me faltará. A preocupação que eu sinto é simplesmente uma tentativa para eu controlar aquilo que eu não consigo controlar.
Eu não quero fazer mais isso. Eu quero entregar o controle da minha vida a Ti. Eu quero que Tu sejas o meu patrão, o meu gerente, o meu pastor. Eu quero que Tu sejas o meu Senhor. Eu quero Te conhecer. Eu quero ouvir a Tua voz. Eu quero que Tu me conduzas, porque Tu tens um plano para a minha vida. Agora, o curioso, e estou a terminar, é que, apesar de termos tal Senhor e Pastor, a realidade é que muitos cristãos não estão contentes com a autoridade dele. Acham-se insatisfeitos, sempre pensando que a relva do outro lado é mais verde do que este lado da cerca. E são crentes que nós, carnais, que nós poderíamos chamar ovelhas saltadores de cerca. Ou meios cristãos, que querem, parece, aproveitar o máximo dos dois mundos. E num livro que eu li há muito tempo, chamado Nada Me Faltará, ele conta uma história, e eu vou lê-la para vocês. A história de um pastor que conta a história de uma ovelha real que ele teve. Ele conta assim: tive certa vez uma ovelha cujo comportamento tipificava perfeitamente esta espécie de cristãos. Era uma das mais belas ovelhas que eu possuía. Tinha uma conformação proporcional magnífica, forte constituição, um excelente manto de lã, a sua cabeça era limpa, alerta, os seus olhos brilhantes e bem feitos. As suas crias eram sempre cordeiros fortes, que se desenvolviam rapidamente. Mas apesar de todos esses atributos atraentes, ela possuía um defeito bem grave. Ela era inquieta, descontente, uma saltadora de cerca. Tanto era que eu apelidei a Dona Irrequieta. Essa ovelha causou-me mais problemas que o restante do rebanho. Não importava qual fosse o pasto em que o rebanho estivesse, ela sempre ficava a rabuscar ao longo das cercas ou do litoral, porque morávamos perto do mar, procurando vãos que pudesse atravessar a fim de pastar do outro lado. Não que lhe faltasse relva, mas os meus campos eram o meu orgulho e o meu prazer. E um outro rebanho das redondezas tinha melhores condições, mas para a Dona Irrequieta aquilo já era um hábito estabelecido. Nunca estava contente com a situação. Muitas vezes, quando conseguia forçar uma cerca daquelas e abrir caminho para o outro lado, acabava encontrando um pasto ralo, queimado e seco, do tipo inferior. Nunca aprendia, porém, a lição e continuava a furar cercas. E se ela fosse única? Já era muito desagradável, mas o pior é que as suas cordeirinhas começaram a fazer o mesmo. Ela seguia um exemplo dela e logo se tornava tão hábeis na fuga quanto a sua mãe. Todavia o pior é que era um exemplo também para as outras ovelhas. E em pouco tempo ela passou a conduzir as outras por mesmos vãos, por mesmos trilhos perigosos junto ao mar. E depois de suportar todas as suas tendências durante aquele verão, cheguei afinal à conclusão de que, para evitar que o resto do rebanho se tornasse irrequieto, ela teria que ser sacrificada. Não poderia permitir que uma ovelha teimosa e insatisfeita arruinasse todo o meu trabalho. E foi assim que tomei aquela decisão. Porque eu amava do mesmo modo que amava as restantes do grupo. A sua força, beleza e vivacidade era uma satisfação para os meus olhos. Mas certo dia tomei o cutelo e imolei-a. A sua tendência de furar cerca foi detida. Não houve outra solução para o problema. Era uma ovelha que, apesar de todos os meus esforços para lhe dar o melhor que eu tinha, ainda queria outra coisa. Ela não era como a ovelha que disse: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu espero que tu, neste tempo de crise e dificuldade, tu e eu possamos dizer: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A partir de amanhã, como eu afirmei, ao meio-dia, eu irei passar pequenos vídeos de 10 minutos. Amanhã e depois terça, durante toda esta semana, sobre este salmo, o Salmo 23. Porquê? Porque eu acredito que é um salmo que pode mudar o nosso coração, pode mudar a nossa forma de pensar. Eu espero que te ajude. Quero te encorajar a manter-te em contato connosco. Nós queremos também naquilo que pudermos ser úteis e de bênção para a tua vida, mesmo online, através das redes sociais,
através também, se necessário, uma presença, nós queremos estar disponíveis para te abençoar. E nós estamos nesta fase também, já prestes a terminar, gostaríamos de cantar uma música para ti. E é uma oração para ti e para mim, quero estar escondido em ti. Por isso canta connosco, tá bem? Canta connosco. Faz desta a tua oração também. Quero estar escondido em ti. Estou seguro nas tuas fortes mãos. Se o mar se levanta, trovão ruge, seguro em ti estou na tempestade. Pai, no temporal tu és o Rei. Sossegarei, pois tu és Deus. Descansarei em Cristo só. Confiarei na paz do seu amor. Se o mar se levanta, o trovão ruge, seguro em ti estou na tempestade. Vai nos temporal, tu és o Rei. Sossegarei, pois tu és Deus. Se o mar se levanta, o trovão ruge, seguro em ti estou na tempestade. Pai do temporal, tu és o Rei. Sossegarei, pois tu és Deus. Sossegarei, pois tu és Deus. Queremos orar por ti agora, não é? Vou pedir à Jacinda para orar por ti, para que Deus possa tornar esta palavra uma palavra viva na tua vida. E que tu a agarres como palavra de Deus para ti. O Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Bom Deus e bom Pai, obrigado também por seres o bom pastor. Deus, obrigada pela experiência que tenho tido contigo, obrigada pela experiência que nos tens permitido ter contigo como pastor que és cuidador. Nesta hora eu quero orar por aqueles que estão a assistir, Senhor Deus, que estão a necessitar especificamente de sentir o teu toque de pastor, o teu cuidado. Amém, Pessoas Jesus. que estão Sim, doentes, Senhor Deus, pessoas que estão muito isoladas nas suas casas, pessoas que estão com algumas dificuldades em suprir as suas necessidades. Ó Deus, que eles possam experimentar neste dia Amém. a Graças, tua Senhor. bênção, a resposta às suas orações e às suas necessidades, e que se aproximem de ti, que busquem a tua intimidade, Senhor Deus, e experimentem. Traz resposta às suas necessidades, Sim, orações. Senhor. Usa outras pessoas, Senhor Deus, que cada um de nós esteja sensibilizado quando alguém nos dá um toque, quando alguém nos liga, quando Amém. alguém se oferece para nos Amém, ajudar. Jesus. Sim, Isso Senhor. é a tua provisão. Graças, Não Senhor. é simplesmente porque somos bons e fazemos as coisas. Nós fazemos coisas porque somos impulsionados por ti para fazer. E que cada um que recebe isso veja que é o teu toque, Senhor Deus, o teu toque de pastor a cuidar daqueles que necessitam. Deus, nesta hora também, eu quero colocar aqueles que estão temerosos, que mesmo contra a sua vontade estão ansiosos, preocupados, Sim, Senhor. Amém. muito temerosos com tudo o que está a verdade, acontecer. Deus, tu já sabias o que ia acontecer.
Tudo está no teu controle. E deu para um lado ou deu para o outro, nada te apanha desprevenido. Por isso, ajuda-nos tão somente, Senhor Deus, a desejar cumprir a tua vontade. É estar no centro da tua vontade. Porque, acima de tudo, nós temos uma esperança bendita. A nossa pátria não é esta. A nossa pátria é nos céus. Graças, Tu já Senhor. tens um lugar Aleluia. preparado para todos aqueles que têm Cristo como seu Salvador. Deus fortalece a confiança de cada um que está Amém. aqui, Amém. realmente. E se há alguém em necessidade extrema, se há alguém muito sozinho ou preocupado, Senhor, que essa pessoa pegue no seu telefone e ligue para nós, ou Sim, ligue para Senhor. alguém. Precisamos, nesta altura, também de nos humilharmos e dizer: eu preciso de uma voz amiga, eu preciso de ti, por favor ajuda-me. Senhor, que o orgulho seja posto de lado Amém. e que sejamos uma família todos juntos. Sim, E Senhor. também, Senhor Deus, que vivamos Jesus nesta sociedade sem Jesus. É Amém. isto que eu oro, no nome santo e bendito do Salvador Jesus. Amém.